demais. E me diz uma coisa, vocês sempre atuaram no segmento de logística ou vocês eram de outra área e decidiram ingressar nessa área de logística aí? Eu, no meu caso, assim, eu nunca imaginei trabalhar com logística. Nunca imaginei. Nunca imaginei. Deixa o Julião no bolso aí, acho que o Julião tá cuidado com o Júlio, por favor. Nunca imaginei trabalhar com logística, cair, assim, de uma maneira... Eu costumo dizer que foi Deus, assim, colocou isso na minha vida. Foi o propósito mesmo. Exatamente. Eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas, sempre pendi pro lado da tecnologia, trabalhei com manutenção, com sistemas, implantação de sistemas. E quando eu conheci esse mundo, eu tinha uma parceria com um importador, que eu trabalhava como consultor de e-commerce. Legal. Eu vendia online, prestava serviços também. E aí eu conheci o Flex, né? Conheci a modalidade de entrega no mesmo dia lá em meados de 2020. E aí, ali que começou tudo mudar. Porque quando eu conheci o Flex, eu já falava, opa, tem alguma coisa aqui, né? E aí a gente tava com as contas todas vermelhas, com aquele começo, né? O Isidoro deve lembrar que era bem complicado a modalidade CMD e ninguém sabia trabalhar ainda direito. Né, pouca gente entendeu o jogo na velocidade que precisava. Sim. Não tinha tecnologia, então todo mundo teve que se adaptando. Então um belo dia lá, chegou o Ângelo lá, bateu lá na porta e falou: oi, eu sou o Ângelo, eu presto serviços de entregas no mesmo dia. Isso a gente estava vindo de uma experiência muito ruim com outras empresas, né? A gente já vinha batendo ali. E aí o Ângelo e o Júlio chegou lá e ofereceu esse serviço. Aí isso, eu nem sonhava em ser sócio deles, né? Chegou lá e aí eles falaram, pode deixar com a gente. Aí começou, vendia 1 a cada 2 dias, por exemplo. Né? Porque o Mercado Livre, quando você deixa de entregar, a sua conta inteira é penalizada. Então, hoje eu já vi os dois lados, né? Como transportador e já vi o lado do seller também. Eu sei o que o vendedor ali sofre quando a conta dele cai. Então eu vivi aquele momento, e aí o Ângelo chegou com a solução milagrosa lá. Eu não entendi o que eles faziam, porque eles entregavam tudo. E a gente chegou a bater ali 60, 70 pacotes num único dia. Show. Então eles chegaram e eles faziam a mágica deles lá, que eu não entendia ainda por trás. E a gente alavancou muito a nossa conta. Então, nossas contas, né? Que eram 4 contas na época. E eu vi que ali tinha um mercado, né? Vou deixar o Ângelo falar um pouquinho também de como nasceu essa primeira etapa, né? Que antes de virar Flex Boys, ele e o Júlio já haviam iniciado essas entregas, né? Legal. E aí eu queria que você... antes das histórias se juntarem, ele contasse a parte que levou ele a fazer isso. Ele perguntou a respeito de logística, assim... trabalharam na área? Eu já tô nesse ramo de entrega desde 2010. Legal. Então, assim, eu trabalhava... Antes das entregas, eu trabalhava na floricultura. Então, aquele regime CLT, aquele mesmo salário sempre. Calma aí, você me falou que tinha 29 anos. Você começou com 12 anos? A minha história... Eu acho que ele é o mais velho da turma aqui. A minha história é longa. É aquela coisa, criado assim, com bastante princípio e sabendo que o trabalho fazendo, assim, o trabalho ele feito bem feito, ele vai te dignificar e vai fazer você crescer da forma correta que tem que ser. Show. A gente sempre foi criado assim. É igual eu costumo dizer, minha mãe sempre criou assim: se você for pro caminho errado, não conta comigo. Se você for pro caminho certo, você vai ter sempre a gente aqui com você. Show. Então, isso preservou valores e fez a gente caminhar aí por bons tempos, sendo honesto, perseverante sempre, né? Legal demais. Então, assim, comecei trabalhando na floricultura aí desde os meus 16 anos, tá? Então, a gente foi trabalhando com isso. Trabalho infantil. E aí, graças assim, a Deus, na época podia, né? Graças a Deus. Assim, a mãe assinava e vai embora, vamos trabalhar. Sim. Então, sempre tive bons patrões também, não posso reclamar, sempre me aconselharam bem. E chegou uma bela época que eu falei, cara, eu preciso ganhar mais. Consigo ter minha independência, então agora chegou a hora de ir atrás de algo. Show. E as entregas era algo que eu via que... Sempre que eu via alguém conversando, eu sabia que ali tinha algo a mais, que o pessoal ganhava sempre por produtividade. Eu falava, pô, eu sou muito produtivo, preciso ganhar mais com isso. Então, a partir de 2010, iniciei como motoboy. Tá? Trabalhei aí por 6 meses diretamente sendo somente motoboy. Depois de 6 meses, pelo um ótimo trabalho, acabei sendo... me aumentaram de cargo, né? Colocaram lá como um supervisor de delivery, que na época não tinha nem o iFood. O iFood ainda era a famosa Disque Cookie, não sei se alguém lembra, que ainda era lá por uma ligação que ligava, fazia o pedido, motoboy com um aplicativo que nem funcionava direito, e a gente por trás daquilo ali, numa loucura diária, chegando a coordenar aí até
20, 30 motoboys por dia, Show. tá? Dias caóticos de final de semana, feriado, que eram os dias que mais dava problema. Doideira total. Você conhece bastante ramo de pizzaria, então Sim. sabe bem como que é. Loucura. E aí, a partir disso, eu fui aí conhecendo mais essa parte toda de logística, de administrar pessoas também, tá? Aí, fiquei nessa parceria, cuidando de contratos por uns 2 anos e meio, algo bem estressante, desgastante, praticamente não tinha vida. Sim. Ganhava bem, não tinha ali um controle correto do dinheiro como tinha que ter, e também, ao mesmo tempo, desgastava muito, porque abdicava muito do meu tempo para isso. Sim. Então, depois de 2 anos e meio, decidi encerrar um tempo, tá? Trabalhar com logística, principalmente com entregadores, não é algo muito fácil, a gente sabe disso, das dificuldades que tem. Aí, abdiquei disso. Comecei a trabalhar de Uber, na verdade, na época. Também era algo que, quando iniciou... Que ano foi isso aí? A Uber, eu comecei em 2015, 2016, mais A ou Uber menos. tava bem alta. Tava bem alta, tava no início, então ganhava super bem ali. Então, a gente começou nisso. E assim, é algo que eu sempre levei pra vida. Se você fazer algo bem feito, isso vai te retribuir de qualquer forma. Então, ia criando minha cartela de clientes ali particulares, além do aplicativo. Show. Então, isso foi indo bem também. Mente empreendedora. Mente empreendedora, sempre focado em ganhar mais e Legal. fazer aquilo prosperar ainda mais. Show demais. É a sede de vencer. Sim. Isso é maior que tudo. Sim. E aí a gente foi indo muito bem até a época de 2020, que foi quando se iniciou a pandemia. Chegou fevereiro de 2020, pandemia começou. Eu tava com a minha bebê recém-nascida de 3 meses, que é a Lorena. Então, apesar de a gente prezar pelo dinheiro, a gente preza pela saúde. Sim. Então chegou a época que eu falei, não dá para continuar na Uber, que eu tô muito exposto, e isso automático eu vou trazer para dentro de casa e pode me custar um preço muito caro. Sim. Aí parei, fiquei um mês de fevereiro e março praticamente sem fazer nada, tá? E aí eu tinha uma moto parada em casa, falei, cara, preciso fazer alguma coisa. Ficar parado não vai pagar minhas contas, as contas não parou, a pandemia parou tudo menos as contas. E não ia passar rápido. Exatamente. É algo que de início a gente achou que duraria ali 2, 3 meses, não mais que isso, mas a gente viu se estender e o cenário ficar bem caótico. Sim. E aí foi quando eu pensei nas entregas. Por que a entrega? A entrega eu não preciso necessariamente estar em contato direto com a pessoa. Sim. Então tem aquela coisa de, num bom combinado, você deixa a entrega, a pessoa pega, eu não preciso necessariamente de o contato direto. E aí foi quando a gente conheceu parte de Envios Flex. Show. Muito curioso, comecei a pesquisar entregas do Mercado Livre. De início, o que eu conhecia eram as entregas direto do hub do Mercado Livre, que hoje é o Full, essas entregas diretas. E aí, através disso, surgiu a palavra do Envios Flex, que eu não conhecia. Aí, naquela época, a gente conseguia ter acesso a diversas transportadoras que faziam. E aí, a gente acabou ingressando em uma e comecei a fazer serviço para eles. Você começou trabalhando primeiro para uma transportadora. Comecei trabalhando para transportadora, que hoje ela nem existe mais também, já saiu do mercado. Porque, assim, o que algo me incomodou, principalmente nessa transportadora? A falta de comprometimento com o que realmente ele se propôs a fazer, que é a entrega no mesmo dia. Sim. É o que me fez também a sair de lá. Porque é igual eu falei desde o início, né? Quando a gente se propõe a fazer algo, eu acho que você tem que fazer bem feito.